Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. Eu sou a Rubia. E no episódio de hoje a gente vai entender como que funciona a política brasileira. A gente vai desde termos mais simples como a democracia até o funcionamento do Congresso Nacional. Assim é importante a gente entender quais são os cargos existentes, o que eles fazem e como que eles impactam na nossa sociedade. E para simplificar esse mundo, hoje a gente vai falar com o Neto Bittar, que já trabalhou por muitos anos com política, mesmo não exercendo um cargo político, mas, contudo, teve um pai que foi deputado federal, estadual, vereador na cidade de Uberlândia e também candidato a prefeito na mesma cidade. O Neto é formado em administração, trabalha na Bitar Educação desde os 16 anos e é voluntário do Instituto desde os 14 anos. Na política, foi dirigente partidário por 18 anos e presidente de partidos políticos. Coordenou mais de 100 campanhas de diversos candidatos para cargos do Legislativo e do Executivo. Uma jornada, né, Neto? É uma história, são alguns anos trabalhando muito proximamente da política, que a política hoje ela é muito mal falada, né? Ela é muito mal vista muitas vezes. Mas a política, se ela for exercida com a seriedade, com o comprometimento que ela deveria ser exercida, ela é a atividade mais nobre que uma pessoa pode desenvolver, porque, na verdade, significa dedicar seu esforço, sua capacidade em prol do bem público, de tornar a sociedade um lugar melhor. Então, isso é uma coisa que as pessoas pensam pouco, porque muito por causa dos políticos também, que muitos deles, não todos, mas infelizmente muitos, usam a política como uma ferramenta para ter algum tipo de benefício pessoal e proveito próprio, e vantagens, que inclusive contra a lei muitas vezes, mas também é muito consequência do afastamento da população brasileira da política, da falta de acompanhar, às vezes, de uma maneira mais próxima o que está acontecendo, para poder identificar, de fato, aqueles que fazem um bom trabalho daqueles e separar daqueles que não fazem um bom trabalho. Às vezes a gente é ensinado que política não se discute, né? Exato. E aí, nesse âmbito de não discutir, a gente não dialoga sobre isso, não está mais presente para entender o funcionamento, né? E acaba deixando passar muita coisa. E aí a gente acaba deixando passar várias coisas. Neto, o que é democracia? Como é um regime democrático? Acho que a gente pode começar perguntando o que é política, né? A princípio, porque elas estão ligadas. Uma à outra. Vamos responder as duas juntas, né? A democracia, na verdade, ela é um sistema de governo, é o sistema de governo, por exemplo, onde o Brasil vive, em que as pessoas escolhem os seus governantes. Demos significa povo, né? Então o povo escolhe os seus governantes através de eleições. A oposição à democracia é uma ditadura, onde alguém se denomina ditador, ninguém escolheu essa pessoa. Essa pessoa vira e fala, eu sou um ditador, eu mando em tudo, e ele passa a ter um poder absoluto. A ditadura, ela é um sistema de governo muito cruel. Porque quando você não tem o povo escolhendo quem vai governá-lo, você corre o risco, e é o que sempre acontece, de ter alguém que está governando ou única e exclusivamente interesse próprio ou interesse de um grupo muito restrito de pessoas. E para poder manter o seu interesse próprio, ou o interesse desse grupo restrito de pessoas, mais cedo ou mais tarde, qualquer ditadura vai recorrer à violência. Isso é o padrão. Ela vai recorrer à violência contra aqueles que pensam diferente. E essa violência ela pode chegar, como chega quase sempre nas ditaduras, num ponto extremo, onde se você pensa diferente de mim, eu mato você. As ditaduras que existiram no mundo e que infelizmente ainda existem, elas sempre chegam no ponto em que se começa a matar os dissidentes políticos. Já a democracia, ele é um sistema onde as pessoas têm o poder de ir lá e escolher quem serão os governantes. Quem serão as pessoas que vão governar a cidade onde elas moram, o estado onde elas moram, o país onde elas moram.
E esse processo de escolha dos governantes, ele acontece durante as eleições, que é o que a gente está vivendo agora. Esse momento, que é um momento muito importante da vida de qualquer país, da vida de qualquer sociedade, porque é o melhor momento possível para a gente discutir os nossos problemas, discutir qual é o país que a gente quer, qual é o estado que a gente quer, a cidade que a gente quer, e escolher aquelas pessoas que representam ou que têm mais possibilidade de implantar o país, a visão de mundo, o país, o estado que a gente quer. E a política, ela acaba sendo a ferramenta através da qual as pessoas apresentam as suas propostas e as pessoas defendem a proposta daqueles candidatos que elas acreditam, com os quais elas têm mais identificação. Sim. E o que é um partido político? Por que eles existem, né? Eles existem. O partido político, no Brasil, isso é um pouco diferente. Mas vamos falar por que eles deveriam existir. Os partidos políticos, eles são reuniões de pessoas que pensam de maneira semelhante e que têm causas semelhantes. Se a gente for pegar toda grande democracia do mundo, elas tendem a ter uma certa repetição do perfil dos partidos políticos. Por exemplo, Partido Verde, ele existe em todas as grandes democracias do mundo. E normalmente são partidos que têm uma causa mais de defesa do meio ambiente, que defendem pautas de defesa do meio ambiente. É muito comum ter um partido liberal, que é um partido que defende normalmente a iniciativa privada, os empresários, o capital. É muito comum você ter em todas as democracias do mundo um partido dos trabalhadores, que é um partido que defende a classe operária, a classe dos trabalhadores. Então, pessoas que pensam igual, pessoas que têm uma mesma visão de mundo, elas se reúnem nos partidos políticos, porque você só pode disputar a eleição, no Brasil, por exemplo, você só pode disputar a eleição se você estiver filiado a um partido político. Então, quando eu penso em disputar uma eleição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar em qual partido político eu vou me filiar. E ao pensar em qual partido político eu vou me filiar, eu tenho que procurar um partido onde as pessoas pensam de maneira parecida comigo. Em nenhum partido você vai encontrar pessoas que pensam exatamente como você. Isso é bom, isso faz parte da democracia. Eu posso pensar de um jeito sobre um assunto, a Rubia de outro, o Lindomar de outro, mas aí é a hora que a gente senta e vamos trocar ideia, vamos debater. E muitas vezes nós vamos chegar num resultado que não é nem o que eu quero, não é nem o que a Rubia quer, não é nem o que o Lindomar quer, mas é o que é a melhor solução. É o que foi negociado durante o processo democrático. Então eu tenho que procurar um partido onde as pessoas pensam de maneira semelhante a mim e a partir daí eu disputo uma eleição por esse partido. Por que no Brasil isso é um pouco diferente? Porque o Brasil tem muitos partidos políticos. E isso é uma coisa que dificulta muito para o eleitor. Na grande maioria das grandes democracias do mundo, você tem ali 5, 6 partidos políticos. Algumas você tem 2 partidos políticos, como é o caso dos Estados Unidos. Partidos políticos com representatividade. No Brasil, nós temos praticamente 40 partidos políticos. E você não tem 40 linhas de pensamento diferentes. Até para presidente da República? Os partidos, eles podem se reunir no que se chama de federações. Uhum. Então, por exemplo, se a gente pegar os basicamente 40 partidos políticos que tem no país, eles se juntam para apoiar determinadas candidaturas. Mas poucos deles têm uma ideologia. Poucos deles têm uma visão de mundo. Vários deles, infelizmente, são junções de pessoas com interesse único e exclusivamente de ir lá e ter um pedaço do poder. Eu monto um partido político, por exemplo, para que se o candidato tal ganhar para presidente, eu apoio esse candidato tal, eu vou brigar para indicar um ministro e ter um ministério. Mas não para implementar a visão que eu quero naquele ministério, mas sim para poder ter algum interesse pessoal. É isso que acontece no Brasil muitas vezes, infelizmente. Mas é óbvio que no Brasil também tem os partidos políticos que têm uma visão de mundo e que apoiam um candidato que se comprometa a colocar em prática aquela visão de mundo ou defender aquela visão de mundo. E isso é muito importante durante um processo eleitoral. Não adianta a gente escolher um candidato. Isso
é muito pouco. Nós temos que olhar muito bem qual é o partido político que ele está. O que o partido político dele defende. Quais são as causas, as bandeiras que aquele partido carrega. Porque isso vai ter um peso muito grande durante o governo desse candidato que a gente eventualmente está apoiando ou está votando. Sim. Muito legal. E, assim, você falou sobre o Ministério Público, né? Quando a gente fala sobre o Congresso Nacional, quais são as funções que estão ali dentro? A gente sabe que tem advogado, tem senador, tem deputado. Quais são elas? Olha, vamos lá. A gente, só para a gente entender um pouquinho qual é a estrutura hoje de governo do Brasil. O Brasil ele tem 3 poderes. Um é o poder executivo. O poder executivo, como o próprio nome diz, ele tem a função de executar as políticas públicas. O que são políticas públicas? O SUS é uma política pública, a política pública educacional, a política pública de segurança pública. Tudo isso, quem executa é o poder executivo. Quando a gente fala de poder executivo, nós estamos falando de quem? Do prefeito, no caso das cidades, do governador, no caso dos estados, e do presidente da República, no caso do país. E, além disso, nós temos a assessoria dessas 3 pessoas que também fazem parte do Poder Executivo. Então, os prefeitos têm os secretários municipais, que apoiam ali o secretário municipal de saúde, de educação, de assistência social. Os governadores têm os secretários estaduais, também secretário estadual de segurança pública, saúde e educação. E o presidente da República tem os ministros, que é o ministro da Educação, da Saúde e vários outros ministros. Isso é o Poder Executivo. Nós votamos para senador, deputado, presidente da República. Os secretários, os ministros, são eles quem escolhem. São nomeados, exatamente. Esse é um ponto super importante. Os secretários e os ministros, eles são nomeados pelos prefeitos, governadores e presidentes da República. A gente não vota em secretários e ministros. Então, esse é o poder executivo. A partir daí, nós temos o poder legislativo. O poder legislativo legisla, como o próprio nome diz. O que significa legislar? Faz leis. Faz o orçamento público e faz leis. Quem são os membros do poder legislativo? Na cidade são os vereadores, nos estados são os deputados estaduais. E na República, na União, no país, eles são os deputados federais e os senadores. Aí nós temos 2 níveis, deputados federais e senadores. Então, esse é o poder legislativo que tem a função de fazer leis. Nós temos um outro poder, que é o poder judiciário, que são os juízes, os desembargadores e os ministros, seja do Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, seja do STF, são todos membros do judiciário. Esses são os 3 poderes que existem na República. Nós não votamos nos membros do Judiciário. Os membros do Judiciário são escolhidos por concurso público ou por indicação do Poder Executivo. Um cargo comissionado, né? Exatamente. O cargo comissionado é um cargo concursado, que é o nome. Isso. É porque no público tem o cargo comissionado também, né? Também. Tem o concursado e o comissionado. A diferença do cargo comissionado para o concursado no poder público é que o comissionado pode ser demitido. O concursado não pode ser demitido. Então, quando alguém quer ser juiz, por exemplo, ele faz um concurso público para ser juiz. Quando alguém quer ser ministro do STF, ele precisa ser indicado, por exemplo, pelo presidente da República. Então, não existe eleição para judiciário, mas existe eleição para o executivo e para o legislativo, que é o caso que a gente está vivendo agora. Nós estamos, nesse exato momento, com uma campanha, uma eleição em andamento, porque nós vamos eleger o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, nós estamos votando para o executivo e para o legislativo nesse exato momento. Neto, você falou da função dos senadores, dos deputados. Como que a gente chega no cálculo, no número de senadores que a gente tem que ter, no número de deputados estaduais e federais? Como que é feito esse cálculo? Perfeito. Os deputados estaduais, eles são escolhidos, eles são definidos, a quantidade de deputados estaduais, de acordo com o tamanho da população de cada estado. Então, dependendo do número de habitantes que cada estado tem, ele tem um número de deputados estaduais. Existe uma conta que está prevista em lei para chegar nesse número. Da mesma forma, no Congresso Nacional, nós temos 513 deputados federais. Cada estado tem um número diferente de deputados, que também depende do tamanho da população.
Então faz-se uma conta qual é o número de habitantes daquele estado e fala, olha, o estado A tem direito a X deputados no Congresso Nacional. O estado B tem direito a Y deputados no Congresso Nacional. Já os senadores é diferente. Senadores são 3 senadores por estado, independentemente do tamanho do estado. Então são 81 senadores no total, porque o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde fica Brasília. Por que existe essa diferença? Porque no Congresso Nacional, que é onde ficam os deputados, ela foi criada para ser a Casa do Povo. Por isso que ela é muito maior do que o Senado, ela é muito mais representativa do que o Senado. E o que significa dizer que é a Casa do Povo? Significa dizer que ela deve ser uma representação completa da sociedade. Então, se a gente tem na sociedade o fazendeiro, nós temos que ter um fazendeiro lá no Congresso Nacional. Se a gente tem também na sociedade um trabalhador rural lá da fazenda, nós temos que ter um representante dos trabalhadores rurais, um representante dos empresários, um representante dos funcionários. Tudo que existe na sociedade deveria estar representado no Congresso Nacional. E no mundo ideal, deveria ser na mesma proporção. Por que deveria ser representado lá? Porque é lá onde se fazem as leis. Então, se a gente tem um desequilíbrio disso, a gente acaba tendo leis que prejudicam muito um segmento em detrimento de outro segmento, porque eles passam a ter muita força. Isso acontece de tempos em tempos no Congresso, quando muitas vezes as pessoas não pensam bem em quem vão votar. E acaba votando naquele cara que aparece mais ou naquela mulher que está sempre na televisão, ao invés de votar em alguém que representa aquilo que eu acredito que deveria ser representado. O Brasil já teve, por exemplo, fases muito tristes em que você tinha uma representação muito forte de produtores rurais que às vezes não tinham uma visão moderna de preservação do meio ambiente, porque nós temos produtores rurais que têm uma visão fantástica de preservação do meio ambiente, de tudo, e outros que não. Então, em alguns momentos, esses que não tinham uma representação grande, quem defende o meio ambiente tinha uma representação muito pequena, e aí se passavam leis onde você podia destruir o meio ambiente. Em outros momentos, você tinha gente que defendia o meio ambiente e produtores rurais com uma visão muito mais moderna de preservação do meio ambiente. Isso revertia. Nem sempre eles só querem destruir, né? Nem desmatar, sempre como às vezes é a visão, né? Exatamente. Hoje o Brasil tem um dos agronegócios mais modernos e avançados do mundo, e a gente tem muito produtor rural com essa visão, que sabe que se a gente não preserva, por exemplo, o meio ambiente, eles mesmos não vão ter água para poder produzir no futuro. Então, que não tem essa ânsia de desmatar, mas você tem também, assim como você tem empresários bons e ruins, você Sim. tem produtores rurais bons e ruins, você tem todos os setores, jornalistas bons e ruins, sempre existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Então, a Câmara dos Deputados, essa representação é a Casa do Povo. Lá precisa ter todas as etnias representadas, todos os sexos, todas as classes sociais. Quando você vai para o Senado é a Casa dos Estados. É por isso que todos os estados têm direito ao mesmo número de senadores. Ali é onde os senadores, todo projeto de lei federal, ele é aprovado nas duas casas. Primeiro os deputados votam, depois os senadores votam. Se os dois não aprovarem, isso não vira um projeto de lei. Então, o que acontece? Qual é a lógica por trás disso? Eu propus um projeto de lei, eu sou um deputado federal, fui lá e propus um projeto de lei. A Casa do Povo, os deputados federais, com representantes da sociedade inteira, aprovam. Mas talvez o projeto de lei que eu criei beneficia muita gente, mas prejudica muito 2 estados e quebra aqueles estados. Mas eu não sabia disso quando eu propus o projeto de lei. Então, na hora que isso vai para o Senado, aí o Senado olha e fala, olha, para o meu estado isso aqui é um problema muito grande, e aí eles votam. E aí, nessa hora de votar, pode ser que o projeto caia. Existe uma articulação muito grande, é muito importante as pessoas entenderem como as leis são feitas. A lei, ela não é feita ali naquele plenário que a gente vê no Jornal Nacional, na televisão, que as pessoas chegam lá e votam. Inclusive, se a gente for reparar, sempre tem lá alguém falando e ninguém prestando atenção. Ninguém dá pelotas para aquilo, assim. Tá um lá falando na tribuna, que é aquele lugar onde o deputado chega, e o resto tá batendo papo lá no fundo. Nem aí, né? Nem aí. Mas aí as pessoas pensam, mas aí como é que sabe o que tá votando?
É porque, na verdade, quando um projeto chega ao plenário, ele já passou por muita discussão, por muita articulação. Aquilo é a etapa final do processo eleitoral. Então, como que funciona isso? Um deputado, um senador, ou um vereador, ou um deputado estadual apresenta um projeto de lei. Esse projeto ele é avaliado nas comissões, porque todo parlamento, seja o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas ou Câmaras de Vereadores, tem as comissões. E as comissões, elas são temáticas. Então, tem uma comissão é um grupo de deputados, ou de senadores, ou de vereadores. Tem a comissão de saúde, a comissão de educação, várias comissões que funcionam ali dentro. Tem as bancadas também, né? Tem as bancadas. Elas são diferentes de comissões. O que são bancadas? Bancadas, ela pode ser uma bancada partidária, ou seja, um conjunto de parlamentares do mesmo partido, de deputados, senadores, de vereadores do mesmo partido, ou ela pode ser uma bancada que se chama temática. Eu acredito muito que a gente deve fazer demarcação de reserva indígena, por exemplo, a Rubi acredita, o Lindomar acredita, a gente se une numa bancada em defesa da demarcação das terras indígenas. Aí a Maria, o Pedro e o José acham que não deve ser demarcada, eles se juntam em uma bancada que trabalha contra a demarcação de novas reservas indígenas. Isso são bancadas temáticas. Bancadas partidárias somos do mesmo partido, somos uma bancada. Já as comissões é onde se reúnem esses parlamentares para poder discutir projetos de lei. E, normalmente, toda discussão de um projeto de lei, ele acontece nos bastidores. Ele nunca acontece no plenário. Previamente. Aquilo que a gente vê lá, os deputados falando e brigando, os vereadores falando e brigando, aquilo é um teatro danado, na verdade. Porque quando chega naquele ponto, já está decidido. A discussão já foi feita. Tudo já foi conversado e já foi negociado. Isso não é ruim. Eles já conhecem, né? Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Porque se você sentou numa mesa antes e discutiu democraticamente, abertamente o projeto e ouviu todo mundo que deveria ter sido ouvido naquele projeto, o projeto chega maduro para ser votado. Então, muitas vezes aquele processo é uma mera formalidade que está no plenário. Uma mera formalidade é o seguinte: eu já sei que eu tenho o voto da Maria, do Pedro, e o outro cara sabe que ele tem o voto da Joana e do Eduardo. Então, a hora que isso vai para o plenário, as coisas já estão muito decididas e amadurecidas. E, idealmente, o parlamento, que é onde fica o parlamento, quando a gente fala parlar, conversar, então é onde ficam os vereadores, os deputados e os senadores. O parlamento, ele deveria ser uma casa muito plural. Se eu estou discutindo um projeto sobre emprego de jovens, eu deveria chamar os jovens, eu como um parlamentar, deveria chamar os jovens e ouvir os jovens. Qual é os problemas que vocês estão tendo para ter acesso ao mercado de trabalho? Aí eu deveria depois chamar o empresário e perguntar para o empresário: por que você não contrata o jovem? Qual é o problema que está acontecendo aqui? Aí entra a lei da aprendizagem. Né? Aí entra, por exemplo, a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem é a lei que criou o programa Jovem Aprendiz. E ela foi uma lei criada nesses moldes. O que é a realidade do Brasil hoje? Todo jovem sabe disso. Conseguir o primeiro emprego é um desafio enorme. Porque quando você está correndo atrás do primeiro emprego, você vai nas empresas e as empresas vão exigir de você experiência. Mas se ninguém te der o primeiro emprego, você nunca vai ter experiência. Num momento de crise econômica, que é o momento onde o Brasil vive hoje, então, de desemprego muito alto, as empresas elas sempre vão acabar optando por contratar profissionais mais experientes. Por quê? Porque você tem uma oferta grande de pessoas experientes no mercado procurando emprego. Então, na lógica do empresário, por que eu vou contratar alguém que nunca trabalhou, vou ter que formar e profissionalizar essa pessoa, se eu posso contratar alguém que já tem experiência, que já trabalha e já pode chegar aqui produzindo muito mais? Então, essa é uma realidade histórica do Brasil. A partir daí, começou-se um movimento na Câmara dos Deputados. Houve até uma ementa, né? Tentando suspender essa lei. Houve, muito recentemente agora. Porque começou lá atrás um movimento falando: olha, a gente precisa criar algum tipo de incentivo para que os jovens tenham acesso ao mercado de trabalho e à educação profissional.
Porque não adianta só ter acesso ao mercado de trabalho. O jovem ele precisa entrar e ter uma educação profissional de fato que possibilite que ele siga crescendo na carreira. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer ter uma casa legal, todo mundo quer ter um carro legal, quer poder constituir uma família, viajar de férias, ter o seu lazer. E para isso as pessoas precisam progredir na carreira, ganhar mais, ganhar melhor. Isso é totalmente legítimo. Então não adianta também só criar uma lei que dê acesso ao primeiro emprego para o jovem, mas que esse jovem vai ter para sempre um emprego que não paga tão bem. Então é preciso junto da educação. Aí foi proposta a lei do jovem aprendiz. Essa lei, o que ela fala? Que toda empresa com mais de 7 funcionários é obrigada a ter no mínimo 5% do quadro de funcionários em jovem aprendiz. Então uma empresa que tem 100 funcionários tem que ter 5 jovens aprendizes. E esses jovens, eles passam uma parte do tempo na empresa, trabalhando e aprendendo o trabalho na prática, uma parte do tempo estudando e aprendendo a parte educacional e teórica daquilo que eles estão fazendo. E ao final desse processo, um número muito grande de jovens é efetivado nas empresas e acabam seguindo a carreira. Tudo isso foi discutido. Que bom, né? Essa eu acho que é a grande importância do programa. E aí, qual a importância, por exemplo, dos jovens acompanharem isso? Essa lei é uma lei muito relevante no Brasil. Ela é a única lei, não existe outra, que garante a entrada do jovem no mercado de trabalho. Se não for isso, o jovem só entra no mercado de trabalho se o empresário quiser. E num momento como esse, por exemplo, os empresários não estão contratando jovens. Contratam quase sempre por força da lei, porque a lei cria essa obrigação de que as empresas contratam, e aí as empresas que são sérias, como tem várias, vão lá e cumprem a lei contratando o jovem. Então, esse é um programa muito, muito relevante no Brasil. E recentemente agora, e quando eu estou falando recentemente, eu estou falando de 2 meses atrás, foi editada uma lei que acabava com o programa Jovem Aprendiz no Brasil. Esse programa ia deixar de existir. Os jovens aprendizes iam deixar de ter essa oportunidade. Um absurdo, né? Eu acho um enorme absurdo. Eu acho que é fechar a porta para quem mais precisa de emprego e qualificação, que é o jovem que está começando a carreira. Sua primeira oportunidade, né? Sim. Exato. E por que isso aconteceu? Olha como isso como é importante a gente acompanhar a política e estar atento nas eleições. Isso aconteceu porque um grupo de empresários que não são bons empresários, porque, como a gente falou, tem bons empresários e tem empresários que não são tão bons, um grupo de pessoas que não são bons empresários foram atrás de um grupo de deputados para esses deputados poderem acabar com a lei. E aí existem interesses financeiros, porque isso tem um custo para a empresa. Tem muitas empresas que acham que isso é um custo muito importante, porque as empresas estão formando também mão de obra, estão dando oportunidade para os jovens que precisam, e muitas empresas têm orgulho de fazer isso. Tem outras empresas que veem isso como um custo a ser cortado. E essas empresas foram ao Congresso, e o nosso Congresso hoje, ele é um Congresso que representa muito as empresas, muito mesmo, os interesses das empresas. E às vezes não representa tanto o interesse daquelas pessoas que são trabalhadoras. Então, essa lei foi apresentada, essa lei passou e passou a valer. E aí, um grupo de pessoas, do qual eu, inclusive, tenho muito orgulho de ter feito parte, foi para Brasília articular no Congresso Nacional para que a gente pudesse derrubar essa lei. Você foi para lá? Com muito orgulho. Olha, passei vários dias lá em Brasília. E aí é um momento onde você conversa com todos os deputados, com todos os senadores. E a gente percebe muito claramente que existem os deputados e senadores que acreditam nessa lei, que acreditam na defesa do jovem, que acreditam na causa da educação, que acreditam na causa do primeiro emprego, e tem um grupo muito grande de deputados e senadores que acham que tudo isso é desnecessário, que a gente não precisa dar vaga para jovem, que a gente não precisa dar educação para jovem, que o Brasil não precisa disso. Não dá nem para entender o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Porque o jovem, ele é o futuro. Ele é o futuro, mas eu percebo muito claramente, e isso eu acho que é o ponto mais crítico de uma eleição, as pessoas pensam de maneiras muito diferentes. Isso é bom. O mundo seria muito ruim se todo mundo pensasse igual. É muito bacana cada um pensar de um jeito. Mas existem algumas linhas de pensamento que elas são muito prejudiciais à sociedade. E uma das principais delas, e que hoje acontece muito no Brasil, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso nessa eleição,
é uma linha de pensamento que acha que a solução é aumentar a desigualdade. Que os ricos têm que ser cada vez mais ricos e que os pobres têm que ser cada vez mais pobres. De onde vem essa linha de raciocínio? Essa linha de raciocínio vem, muitas vezes, de pessoas que são ricas e que acham que são ricas porque são mais inteligentes, são mais competentes, são mais trabalhadoras do que todo o resto da humanidade. E que quem é pobre porque é preguiçoso, porque não quer estudar, porque não quer crescer de vida. Só que é interessante, eu conheço muitas pessoas ricas que pensam assim. Quase todas elas são herdeiras. Então, existe uma sociedade, muitas vezes, que é construída para eternizar a riqueza na mão de poucas pessoas. Porque é muito fácil você falar, eu sou rico porque eu trabalhei muito, porque eu sou inteligente. Se você herdou uma empresa, se você herdou uma fazenda, se você herdou alguma coisa. E é muito fácil você achar que alguém é pobre porque é preguiçoso, porque não estuda, mas quando você vai ver, na verdade, o nosso país oferece uma educação, infelizmente, pública de péssima qualidade na maioria das vezes. Tem lugares excelentes, mas na maioria das vezes a regra é uma educação de má qualidade. Quando você não dá oportunidade para o jovem crescer, para o jovem conseguir o primeiro emprego, para o jovem empreender, para o jovem começar a empresa dele, se ele quiser. Quando você tem um sistema que nega vagas e acesso à educação, seja ela técnica, seja ela universitária. Então, muitas pessoas têm, de fato, muitos jovens principalmente, e muitos jovens de origem pobre principalmente, têm negado a oportunidade de crescer na vida. Aí reforça a meritocracia, né? Exatamente. Porque muita gente dos privilégios. Exatamente. De uma elite. De uma elite. Porque esse discurso da meritocracia, ele é muito perigoso. A meritocracia, ela é muito bom se todo mundo sai da mesma linha de largada. Se a gente vai apostar uma corrida, nós três, e a gente sai do mesmo lugar, e eu chego primeiro, ótimo, eu corri mais. Tá valendo. É igual nas Olimpíadas. Todo mundo sai do mesmo lugar, quem corre mais rápido ganha. Agora, se a gente for apostar uma corrida e o Lindomar sai 200 metros na minha frente da Rubia, isso não é uma meritocracia. Se eu tenho um par de sapatos e você está descalço. Eu estou descalço, se você teve tempo para treinar, eu não tive tempo para treinar. Então, a meritocracia é um modelo fantástico. Quando todo mundo tem as mesmas oportunidades. E no Brasil isso não acontece. Sim, e o que seria a meritocracia? A meritocracia é um negócio que é uma linha de pensamento que defende que deve vencer quem tem mais talento, quem tem mais capacidade e quem trabalha mais. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Só que se eu nasci, por exemplo, em uma família rica e se eu herdei patrimônio, se eu herdei fazenda, se eu herdei empresa, se eu herdei qualquer coisa, eu posso nem trabalhar, se eu quiser. E eu, mesmo assim, vou ter muito mais privilégio, oportunidade, conforto, do que alguém que nasceu numa família pobre e está lá ralando para trabalhar, para estudar. Então, isso não é meritocracia. Para conseguir um prato de comida. Para conseguir um prato de comida. Tem pessoas que trabalham um dia inteiro para ter um prato de comida. Essa é a realidade. E, infelizmente, é uma realidade muito comum no Brasil de hoje. Sim. O Brasil é um país que temos hoje, infelizmente, 33 milhões de pessoas passando fome mesmo. A pessoa não tem condição de comprar o que comer. Não é um mimimi. Não é um mimimi. E aí, quando a gente pensa isso, como é que nós vamos entrar muitas vezes numa eleição sem pensar quem são, como é que eu vou fazer parte desse processo para criar um país com mais oportunidade para todos? Eu acho que existem dois pensamentos muito perigosos. Um pensamento muito perigoso é que o rico é o demônio e é um cara ruim e que quer eternizar as desigualdades. Existem ricos que são assim, existem ricos que não são assim. Um outro pensamento que é muito perigoso é o de que a pessoa pobre é uma pessoa preguiçosa ou burra ou qualquer coisa. Então, o que a gente precisa sempre olhar num momento crucial desse de eleição é falar quem são as pessoas que vão equilibrar isso. Quem são as pessoas que vão permitir que, por exemplo, as empresas cresçam e trabalhem, que é do interesse do país. As empresas têm que crescer, têm que trabalhar. E quem são as pessoas, acima de tudo, que vão dar oportunidades para aquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas que muitas vezes vieram de uma origem mais humilde, que não tiveram todas as oportunidades que as pessoas ricas tiveram. Uma sociedade ela é justa quanto mais igual ela é. Quanto mais a vida do rico é parecida com a vida do pobre, melhor é essa sociedade.
E isso é um negócio crítico na hora da eleição. Muitas vezes a gente vota em quem fala mais bonito, em quem é mais charmoso na defesa das ideias, em quem parece que reúne mais gente. A gente vota muitas vezes por causas que nós não deveríamos votar. Quem tem mais carisma. Quem tem mais carisma ou quem defende uma pauta de costume. O que é uma pauta de costume, por exemplo? Eu achar que as mulheres não podem ficar com o ombro de fora. Então tem um político lá que fala, então no meu governo todas as mulheres serão obrigadas a cobrir o ombro. Então essa é a pessoa que eu vou votar. Tá tudo bem, mas... E o que você vai fazer para a saúde? E o que você vai fazer para a educação? E o que você vai fazer para o jovem brasileiro? E o que você vai fazer? Um governante, ele não deveria estar vigiando quem vai ficar com o ombro de fora ou qualquer coisa semelhante a essa. São tantas coisas maiores, né? Mas a sociedade tem mais. Se você para pensar na fome, desemprego... A saúde. E aí a gente vê viralizar, polemizar questões que são, assim, às vezes até banais. Banais. Ô Neto, o Lindomar tinha tocado no assunto de emenda. Como que funciona uma emenda parlamentar? Ela serve, é necessária a existência dessas emendas ou não? Isso é mais para um desvio, para corrupção? Como que funciona? Vamos lá, primeiro a gente tem que dividir isso. Existe o que se chama de emenda em projeto de lei, só para ficar claro para todo mundo, que é quando um projeto de lei está tramitando, ele está sendo discutido e alguém vai lá e apresenta uma emenda. Uma emenda é um texto para mudar esse projeto de lei. Isso faz parte do processo legislativo. E existem as emendas parlamentares, que nós estamos falando de orçamento. O que quer dizer isso? Existe uma prática corriqueira no Brasil, e isso acontece com os deputados, com os senadores, com os vereadores, com todo mundo, que normalmente cada um deles tem um valor do orçamento público. O que é o orçamento público? É aquele dinheiro que a gente paga de imposto para o prefeito, o governador ou o presidente administrar. Então, eles têm um valor do orçamento público que eles podem indicar para quem eles quiserem, obviamente dentro de regras. Eu não posso indicar para o meu irmão, não posso indicar se eu fosse um parlamentar, mas eu posso indicar para um município da minha base eleitoral, para uma cidade da minha base eleitoral, posso indicar para fazer um hospital, para construir uma quadra de futebol. Quando a gente pensa em emendas parlamentares, elas são uma ferramenta muito interessante para que as demandas das pequenas cidades cheguem até o presidente da República, o orçamento federal, que normalmente não chegariam. Uma cidade pequenininha, que tem lá, às vezes, uma necessidade de reformar o único hospital da cidade, o único posto de saúde da cidade, e que podem não conseguir esse recurso. Então, um deputado que normalmente está lá mais próximo, ele coloca um recurso para reformar aquilo. Muito bacana. Mas no Brasil, isso teve uma distorção muito grande. Qual é a distorção que isso teve no Brasil? Criou-se um modelo de emendas parlamentares por troca de apoio. De que maneira? A Rubia é prefeita de uma cidade. E eu vou lá e falo, Rubia, eu vou te dar um dinheiro aqui, vou te dar R$1 milhão para você fazer o que quiser aqui na prefeitura. Porque não é importante que as pessoas entendam isso para também não fazer confusão. Sou eu, deputado, dando para a Rubia, prefeita, pessoa física. Ela vai lá e reforma a casa dela. Isso não deveria acontecer, pelo menos. Sou eu pegando do dinheiro da União e dando para a prefeitura. Para você fazer o que quiser, Rubia, como prefeita. Aí a Rubia vai lá e pensa o que ela quer fazer, vou reformar uma praça, vou asfaltar uma rua, mas eu condiciono, falo, olha, agora você vai ter que me apoiar na minha reeleição, você vai ter que pedir voto para mim, senão eu não vou te dar o dinheiro. Já tem uma segunda intenção aí. E aí você começa a distorcer. E aí um ponto que eu acho que é um alerta muito importante, que é um mal muitas vezes de muitos eleitores brasileiros, é votar naquele deputado que traz mais recursos. Isso acontece muito. Quantas vezes a gente já não ouviu falar assim, eu vou votar no deputado tal porque ele traz muito dinheiro para a minha cidade. É muito importante que as pessoas entendam que não é função do deputado trazer dinheiro. Porque se a gente vota num deputado que traz mais dinheiro para a nossa cidade, esse mesmo deputado pode estar lá defendendo uma pauta de acabar com a saúde pública. E isso não é exagero, essa pauta já existiu, de acabar com o SUS, que é hoje a única coisa que existe
que funciona muitas vezes com muita dificuldade, mas que assegura saúde pública gratuita e de qualidade. O SUS é um modelo no mundo inteiro. É um modelo, a gente provou isso agora na pandemia. Então, a gente vota muitas vezes num deputado porque ele está trazendo recursos, mas ele está votando leis ou defendendo leis que podem liquidar a qualidade de vida nossa, que podem representar amanhã a morte de uma pessoa que a gente ama, porque ela ficou doente e porque esse cara aprovou uma lei que nega determinado tratamento de saúde e que é o tratamento de saúde que aquela pessoa precisa naquela hora. Acaba virando uma rede, né? Porque tem a questão dos cargos comissionados também, né? Porque a pessoa, quando o determinado político ele é eleito, existem pessoas que vão para cargos de confiança, que são esses cargos comissionados. Então, acaba que ali cria-se uma rede para que aquela pessoa permaneça no governo, porque ela garante o meu trabalho, Exato. Ela garante o meu emprego. Então, será que esse cargo ele seria uma problemática, de certo modo? A concepção do modelo todo ela é uma concepção muito legal. Ela é uma concepção que faz muito sentido. O grande problema vem na execução. E é isso que eu acho que é o papel do eleitor fiscalizar. Nosso papel, que somos eleitores, fiscalizar. Um deputado, por exemplo, ele precisa, um vereador ou um prefeito, sozinho ele não dá conta. É muita coisa, é muito assunto. Vota-se um número enorme de projetos de lei. Então é normal que, se eu fosse deputado, eu precisaria de assessores. Só que esses assessores deveriam ser pessoas que estariam ali olhando as leis, ajudando a pensar, contribuindo. É para isso que o cargo de assessor ele foi criado. E é um número grande. Um deputado federal, se eu não estou enganado, ele tem direito a algo próximo de 30 ou 40 assessores. Um senador próximo a 50 assessores. É um número muito grande de pessoas, mas que deveriam estar ali para isso. Qual é a distorção que acontece? Eu me elejo deputado, por exemplo, e aí eu decido colocar ali no cargo de assessor um amigo meu, a mulher de um prefeito que me apoiou, a filha de uma prefeita que nem vai lá trabalhar, mas está lá recebendo salário, fantasma. Então isso é sim um grande mal quando executado dessa forma. E aí eu acho que é onde muitas vezes existe uma grande confusão, que é as pessoas veem todos esses absurdos que existem, infelizmente, num número muito maior do que a gente gostaria e querem mudar o sistema. Então tem que fechar o Congresso. Essa é talvez uma conclusão. Tem que fechar o Congresso. Quando a gente fala em fechar o Congresso, nós estamos falando em implantar uma ditadura. Porque você não tem mais discussão de lei. Você tem uma só pessoa que cria a lei, decide a lei, implanta a lei, executa o orçamento público. É um poder absoluto nas mãos de uma pessoa. E você é obrigado a aceitar. Você não tem onde discutir. Não pode nem discutir. Você não pode confrontar isso, você é obrigado a aceitar. Então, as pessoas confundem as coisas. Então tem que acabar com o cargo de assessor. Então tem que acabar com a emenda parlamentar. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é fiscalizar. E as pessoas, o dia que nós aprendermos a cobrar os nossos deputados e senadores com inteligência, porque também são um mal que acometeu muito o Brasil nos últimos anos e que precisa mudar para o bem do nosso país. A gente tem que tratar a política sem agressividade. A política não pode ser um ambiente de agressão. A política não pode ser um ambiente onde vamos ver quem grita mais alto, onde vamos ver quem bate mais forte. A política, ela deveria ser um ambiente de construção. Diplomático, né? Diplomático. E ela isso só vai acontecer quando nós entendemos que não existe ninguém que está 100% certo o tempo inteiro. Todos nós estamos errados em algum momento. Sempre vai ter conflito de interesse. Exato. Então, nós temos que ter a capacidade de sentar e conversar e ouvir. Olha, Rubia, você pensa assim, por que você pensa assim? Lindomar, você pensa assim, penso totalmente diferente de você. Mas, às vezes, você tem razão de pensar o que você está pensando. E se a gente souber sentar com respeito para ouvir isso, isso é igual torcida de futebol. Se eu sou corintiano e eu tenho um amigo que é palmeirense, a gente senta e vê o jogo junto, lado a lado, e tá tudo bem, vamos conversar. Agora, quando você tem um torcedor de time de futebol matando uma pessoa porque torce para outro time de futebol, tem alguma coisa muito errada, e isso está acontecendo na política. Nós temos que aprender a fazer o contraditório e cobrar os nossos representantes sem violência, sem agressividade,
Mas é legítimo a gente reunir um grupo de pessoas e falar, eu votei no deputado X, eu votei no senador Y. Quais são os seus assessores? O que os seus assessores fazem? Para onde você está mandando as emendas parlamentares? Como você está votando o projeto de lei? E é obrigação do deputado e do senador responder isso. Porque uma coisa que as pessoas não podem esquecer é que um deputado e um senador, eles estão ali para representar um segmento da sociedade, visando o bem-estar da sociedade. Não o bem-estar deles ou dos amigos deles ou daquelas pessoas que apoiaram eles. Então, se a gente souber fazer isso de uma maneira constante, é difícil, é trabalhoso, mas é isso que vai decidir se nós vamos ter saúde de qualidade, se nós vamos ter educação de qualidade, se nós vamos ter um futuro, ou se a gente pode ter uma opção de lavar as mãos, que infelizmente é o que muita gente faz, falar, política é um assunto, só tem bandido, eu não quero nem saber. Que a gente não pode discutir. É aquela velha história, assim, para que o mal vença, basta que o bom fique quieto. E foi isso que vocês fizeram, né? Quando, em relação à lei da aprendizagem, foi esse diálogo que vocês propuseram e que conseguiram, né? Exatamente, conversando, sensibilizando, mostrando dados, mostrando a importância do programa. Não foi numa conversa de chegar lá e bater, chutar a porta e falar que a gente não aceita isso. O convencimento, ele acontece com o diálogo. A gente tem que estar aberto para ouvir o outro e a gente tem que cobrar do outro que ele esteja aberto para ouvir a gente. A gente não pode achar que a gente vai ganhar no grito. O Brasil hoje vive um momento muito ruim politicamente. O Brasil vive um momento onde todo mundo quer ganhar no grito. Isso vale para todo mundo. Isso não é de um lado ou de outro da política. Todo mundo quer ganhar no grito, todo mundo quer ganhar de uma maneira agressiva, ninguém quer conversar mais, as pessoas não conversam mais sobre política, as pessoas brigam sobre política. E não existe, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo de muito tempo convivendo na política. Um político é um ser humano, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos que todos nós, seres humanos, temos. Não existe político perfeito. Nenhum político é perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Não existe médico perfeito, não existe jornalista perfeito, não existe empresário perfeito. Em algum momento, todos nós temos lá uma falha ou vamos para um lado que a gente não deveria ir. O que a gente tem que aprender é parar de discutir muito pessoas e discutir ideias. E depois que a gente discutir ideias, a gente saber escolher quem são aquelas pessoas que vão implementar aquelas ideias. E quais são as ideias daquelas pessoas. Exatamente isso. Porque às vezes falta isso. Exatamente isso. O que realmente é essa ideia, né? Exato. Às vezes o que é essa ideologia? O que esse candidato traz? Exatamente. O que ele vai trazer de bom para a sociedade e de importante para a minha vida. Sim. E essa discussão, isso é muito, muito crítico. Ela não pode acontecer, de novo, na questão de regular a vida do outro. Ela tem que acontecer, porque a política não é um ambiente para isso. Ela tem que acontecer na questão da política pública. Nós temos que discutir qual é o sistema de saúde que a gente quer, nós temos que discutir qual é o sistema de enfrentamento à pobreza que a gente quer, qual é o sistema educacional que a gente quer. A gente não tem que discutir que roupa as pessoas vão usar, nós não temos que discutir nada disso. Isso é um assunto privado de cada um. E tem gente, assim, é tão absurdo, e isso não é exagero, que eu já cheguei a ver projeto de lei proibir a tatuagem. Feito por um deputado eleito por nós, pela população. E aí a gente pensa, pago, né? Por nós. Com tanta demanda que a gente tem interessante, tatuagem que é uma coisa que vai na pele do outro. Do outro, quer fazer, faça, não quer fazer, não faça. É um direito de escolha individual de cada um que não torna ninguém melhor nem pior. E aí a gente tem gente perdendo tempo com esse tipo de coisa. Então, e pago por nós, eleito por nós. Porque se tem uma coisa importante que eu aprendi, é que ninguém chega em Brasília e fala, eu sou deputado, eu sou senador. Ninguém. Você pode chegar, eles vão te internar num hospício. Alguém, para ser deputado e ser senador, ele é eleito pelas pessoas. As pessoas vão lá e escolhem. E essa discussão é muito, muito importante. Sim. Você falou dessas leis, desses projetos de leis assim, que parecem absurdo. E aí tem um site bem legal, que é o www.politicos.org.br, que tem lá o ranking dos deputados, o que eles estão fazendo, as propostas. E lá a gente também encontra assim, os piores, com esse tipo de proposta de lei, da tatuagem, do ombro de fora e etc. Então é uma forma também da gente estar fiscalizando o que os nossos políticos
estão fazendo. Falando em campanha pública, dinheiro público, existem os fundos partidários, os fundos eleitorais. Como que isso funciona? É um dinheiro público que é investido nessas campanhas? Qual é esse valor? Se é por partido? Como que funciona isso? Porque Ótimo, tem aquela crença de que esse dinheiro não deveria ser investido nisso, mas sim em educação, saúde, né? Isso é uma discussão extremamente interessante de se fazer. Uma campanha, para existir democracia, precisa existir campanha eleitoral. Porque campanha eleitoral é o momento que a gente discute as coisas, que a gente ouve o que os candidatos estão defendendo. Então a gente está aí vivendo uma campanha eleitoral e a gente liga a televisão e vê lá um candidato defendendo A, o outro candidato defendendo B, o cara pega um avião, viaja, um carro, viaja, vai nos lugares discutir. Tudo isso custa dinheiro. Para filmar um programa de televisão custa dinheiro, para viajar o cara tem que botar gasolina no carro, tem que ter o carro, tudo isso custa dinheiro. Então a democracia, ela custa dinheiro e alguém vai pagar essa conta. Existem vários modelos que existem no mundo. O primeiro deles é o que existia no Brasil até pouco tempo atrás, onde qualquer pessoa pode doar, empresas ou pessoas podem doar. Mas qual é o mal desse sistema, que muitas vezes ele acontece? Se eu tenho uma empresa, eu vou lá e falo, Lindomar, eu vou doar para você. Mas, se você ganhar para deputado, se você ganhar para senador, aí eu vou lá e você vai ter que resolver os problemas da minha empresa. Isso não deveria ser assim, mas é o que acontecia muitas vezes. Tanto é que a gente viu incontáveis escândalos de corrupção oriundos de financiamento de campanha. Acaba sendo uma compra, né? É uma compra. É uma compra de influência. Uhum. E o que é mais cruel nisso? Não é só o desvio da corrupção, que é uma coisa terrível. O mais cruel disso, e que poucas pessoas percebem, é a perpetuação da desigualdade. Porque se eu já tenho como empresário um poder econômico, e eu vou lá e financio políticos, eu passo a ter um poder político e econômico. Eu sou rico e determino as leis que vão ser feitas. Aí, meu amigo, ninguém segura. Aí eu vou ser cada vez mais rico e mais poderoso, o pobre vai ser cada vez mais pobre, mais miserável. E se eu sou uma pessoa que só preocupo comigo, aí acabou. Aí eu vou ser, no final das contas, vou ter quase um poder absoluto, como alguns empresários no Brasil, em algum nível, em determinado momento, acabaram alcançando. E então, esquece que a sociedade acaba sendo um reflexo. Exatamente. A realidade da outra pessoa reflete na minha. Exatamente. Uma hora ou outra vai chegar até essa pessoa. Então, esse é um modelo. E é um modelo que existiu no Brasil até muito pouco tempo atrás e que existe em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo. O outro modelo é um modelo de financiamento público. O que é esse modelo de financiamento? Que é o modelo hoje vigente no Brasil. O que é o modelo de financiamento público? O governo, que arrecada impostos, tira uma parte desses impostos, dá para os partidos políticos poderem custear essa campanha. Falar, olha, você vai pagar a gasolina, vai pagar a produção do programa de televisão, vai pagar os seus anúncios de internet, a equipe que vai trabalhar nessa campanha. Isso é uma discussão complexa porque é fato, o dinheiro é limitado. Quando você está dando para um partido político, você está tirando ele da saúde e da educação. Quem fala que isso não acontece, está mentindo. Isso acontece. Por outro lado, como não existe modelo perfeito, a gente sempre tem que comparar alternativas. Qual alternativa a gente quer? A gente quer o modelo das empresas financiando candidatos e acumulando poder político. A gente quer um modelo de um financiamento público, onde a gente às vezes tira dinheiro de áreas essenciais, mas para financiar a democracia e financiar a eleição. É uma decisão muito difícil, é uma discussão muito complexa. Eu particularmente acho, e isso é muito individual e acho que tudo isso vale, mas eu particularmente acho que a democracia tem um custo e que o custo da democracia ela deve ser arcado por todos. Porque você tende a limitar o tamanho da influência política. Qual é o absurdo? E esse absurdo aconteceu no Brasil. É quando esse volume de dinheiro fica muito grande. Esse volume de dinheiro ele tem que ser um mínimo. Não pode existir numa democracia saudável campanha rica. A campanha ela tem que ter o dinheiro
minimamente necessário para que as ideias sejam discutidas. Ela não tem que ter dinheiro para fazer coisas muito caras, para fazer coisas muito luxuosas. Não é essa a razão de uma campanha eleitoral. Mas são pontos de vista válidos e que periodicamente têm que ser discutidos. E o lugar de se discutir isso é onde? No Congresso Nacional. Daí a importância, de novo, de uma eleição, de votar em pessoas que pensam como a gente pensa. Então isso tem a ver com o fundo eleitoral. Com o fundo eleitoral. E qual é o valor que vai para cada partido? É a mesma porcentagem ou não? Não. Esse valor que vai para cada partido, existe um valor mínimo que é dividido. Uma parte, vamos supor que tem 100 mil reais. É muito mais do que isso, mas para facilitar a conta. 100 mil reais para dividir entre os partidos. Um percentual disso, que eu não me recordo de cabeça, se não me engano 20%, 20 mil reais, divide igual para todos os partidos. Os outros 80% depende do tamanho da bancada de deputados federais eleitos na última eleição. Então, quanto maior o partido, mais dinheiro ele recebe. Essa é a lógica que acontece na distribuição desse recurso do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são dois fundos diferentes. O partidário ele é para manter os partidos funcionando ao longo do tempo, ele não é para campanha. O fundo eleitoral é para fazer campanhas eleitorais. Aproveitando que a gente está falando de fundo eleitoral, eleições, a gente percebe que muitos políticos fazem promessas durante essa campanha eleitoral. Existe alguma lei, existe algum respaldo, algum artifício assim que proteja a sociedade em que aquele político eleito ele deve cumprir o que foi prometido? Não existe. Porque você acredita que isso deveria existir? Ou existe mudança complexo. Sim. Pelo seguinte, as condições mudam. E isso é uma realidade. Quantas vezes a gente já não decidiu, falou, eu vou começar uma dieta segunda-feira. E aí segunda-feira tinha um aniversário para ir, ninguém vai começar a dieta no aniversário. Vai comer coxinha, ou não deu tempo, o dia foi corrido, não deu para eu parar ali naquela hora e comer um frango grelhado. Eu tive que comer o que dava, um pão de queijo, porque eu estava correndo. Então as condições mudam. Se a gente for pegar, o mundo é muito dinâmico, vem crise econômica, vai crise econômica. O que eu acho que é mais importante é que as pessoas não pensem em promessas. E se a gente parar de votar em político por promessas, os políticos vão mudando. A gente tem que votar por ideias, a gente tem que votar por ideologia. Se eu acho, por exemplo, que a educação é a coisa mais importante que o governo deve prover para a sociedade, porque a educação reduz problema de saúde, a educação reduz problema de desigualdade social, a educação reduz a pobreza. Se eu acho que esse é o maior problema, a lógica é, eu sempre vou ser uma pessoa que defende a educação, que apresenta projetos de lei em favor da educação, mas provavelmente eu não vou ser um cara que fica defendendo muito o meio ambiente, porque eu defendo mais a educação. Então, se a gente estiver mais atento a quem são as pessoas que a gente está votando, o que elas pensam, em termos de políticas públicas, eu sempre gosto de reforçar isso. Eu acho que um mal que a política foi caminhando e evoluindo é uma pauta de costumes. Pauta de costumes, para deixar claro para todo mundo, a gente querer governar o que cada pessoa pode ou não pode fazer. Quais crenças a pessoa pode ou não pode ter. Isso é uma coisa que, ao meu ver, não cabe para um assunto de governo. O governo ele tem que dormir e acordar todo dia preocupado em como que eu vou dar mais saúde, de mais qualidade para a população, como é que eu vou eliminar a pobreza do país, como é que eu vou dar educação de qualidade, como eu vou manter as pessoas seguras. Isso é a preocupação do governo. O governo tem que estar preocupado com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer na sua vida privada e na sua vida pessoal. Então, quando a gente olha o que essas pessoas pensam em termos de políticas públicas e votamos de acordo com o que essas pessoas pensam em termos de políticas públicas, aí nós demos o primeiro passo, um passo muito importante para mudar o Brasil. E não votar em popularidade. Não é votar naquele apresentador de TV ou naquele... Podemos votar no apresentador de TV, não tem nada de mal nisso, desde que a gente saiba quais são as ideias dele, quais são as políticas públicas que ele defende. Agora, votar em um apresentador de TV só porque ele é um apresentador de TV, só porque ele é famoso, num influencer da internet, só porque ele é um influencer da internet, isso não é um motivo. Grande parte dos males que o Brasil vive hoje vem desse tipo de votação. Vem de votar sem conhecer o que a pessoa pensa. E o Brasil é um país onde muita gente desconfia dos pobres.
O Brasil é um país cada dia mais desigual, porque porque a maioria do país é pobre. E as próprias pessoas que às vezes são mais pobres votam em pessoas que lá no fundo vão fazer leis para prejudicar os pobres. Então, é um contrassenso. Média, né? Exato. A questão da classe média que, às vezes, por ter alguns benefícios, se engana, né? E acaba sendo levado por essas ideias. Você falou sobre esses males, né, que a gente tem na política. Você acredita que qual que é o maior gargalo que a gente tem hoje, assim, que impede o desenvolvimento sustentável no Brasil? A falta de conscientização do eleitor. Não entender a importância de um processo eleitoral. Não entender a importância que tem escolher bem um candidato. A vereadora, a prefeito, a deputado estadual, a governador, a deputado federal, a senador e a presidente da República. Porque o país que a gente vive é fruto desses caras. São eles que fazem a lei, são eles que decidem onde o dinheiro público vai ser aplicado, são eles que decidem qual a prioridade do governo. Então, na verdade, o que a gente acaba fazendo por falta de conscientização política. Quantas pessoas chegam no dia da eleição sem saber em quem vai votar para deputado federal, para vereador, aí fica perguntando, eu voto em quem, Lindomar? Eu voto em quem, Rubia? E não sei nem quem que eu estou votando. Eu vou com você. Pessoas? Você vai votar nesse? Eu vou junto também. Exatamente. Qual é o número dele? Né? Gostei desse cara. Ele fala bem, né? Tem a cara boa, as pessoas votam por causa disso. E aí a gente acaba vivendo refém dessas pessoas que a gente sequer sabe quem são, que a gente sequer conhece, que a gente sequer sabe quais são os interesses que estão ali por trás. O dia que o brasileiro, e se a gente for perceber isso, são os melhores países do mundo, existe um nível de conscientização política muito grande. O brasileiro, ele não pode ver o político como um inimigo. O político não é o inimigo do brasileiro, mas ele tem ao mesmo tempo que ser um cara que cobra muito do político. Ele tem a obrigação de cobrar muito e o político tem a obrigação de prestar conta. Porque é uma relação em que um depende do outro. Se eu votei num candidato a qualquer coisa e ele não fez o que eu imaginei que ele ia fazer, eu tenho que cobrar ele. Se ele acabar não fazendo, daqui 4 anos eu tenho que votar em outro para trocar esse cara e colocar alguém que eu acho que vai fazer. O político, ele é um funcionário do país, Ele é um funcionário do país. Ele é um funcionário público. O público significa do povo. Ele é um funcionário do povo. Ele tem a obrigação de prestar conta ao povo que o elegeu e ao povo que segura ele lá no cargo, que inclusive paga os impostos, que pagam os salários, as assessorias e tudo isso que a pessoa tem direito. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, mas que faz muita diferença. Acompanhar um político dá trabalho, mas faz diferença. Nossa pauta, né, tá fiscalizando. Como que uma pessoa se torna um político? Tem uma idade mínima? Tem que ter uma formação? Não tem? Como que funciona? Para os jovens que estão assistindo aí, né? A juventude. Dá-lhe juventude também. Porque a gente vê que tá defasado, muita coisa tá defasada. Tem pessoas que são mais velhas que trazem, assim, uma forma de pensar que é muito ultrapassado. E então, tem políticos, né? Não sei como que você encara isso, Neto, a questão de fazer uma carreira na política. A gente tem pessoas aí há mais de 20, 30 anos. Isso é bom, não é? Qual é o seu pensamento sobre como isso? Não se repetir? Na minha opinião, eu acho que é o seguinte. Tudo é bom ou ruim dependendo de como é feito. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em uma pessoa ter uma carreira política. Porque política é uma atividade muito especializada. Assim como quase toda atividade é especializada. Para eu ser um bom chefe de cozinha, um bom cozinheiro, eu vou começar cozinhando muito mal, depois eu vou melhorando, vou treinando, vou estudando, até de repente eu sou o melhor cozinheiro que tem. Um político é a mesma coisa. Um político, ele sabe muito pouco, ele não sabe como funciona, ele vai aprendendo e ao longo do tempo ele se torna uma pessoa muito mais competente em fazer política. Agora, qual é o grande ponto? Eu vou ser uma pessoa competente em fazer política para defender interesses privados, ou eu vou ser uma pessoa competente em fazer política para defender interesses da sociedade?
Se eu for competente em fazer política para defender o interesse da sociedade, uma carreira política é muito bom. Vou ser cada vez mais competente, vou conhecer cada vez mais realidades, porque o bom político, além de ter essa visão pública, ele tem que conhecer muito a realidade. Ele tem que conhecer a realidade do empresário, ele tem que conhecer a realidade do trabalhador, ele tem que conhecer a realidade dos mais variados segmentos da sociedade. Do todo, né? Exato, porque o trabalho dele é gerar ponto de encontro de interesses. Não é defender um interesse em detrimento do outro. É falar qual é o ponto que a gente vai chegar que o Lindomar não vai ser atendido em tudo que ele quer e a Rubia não vai ser atendida em tudo que ela quer. Mas que nós vamos ter os pontos cruciais da Rubia e do Lindomar atendido e vamos ter uma sociedade bacana. Esse é o trabalho do político. Se ele for ficando cada vez melhor nisso com uma boa intenção, eu acho que carreira política não tem nada de errado. Agora, se ele for ficando cada vez melhor em prejuízo do povo, aí é uma coisa muito grave. E como é que a gente faz para poder ser político? Existem idades mínimas para cargos específicos. Por exemplo, para você ser vereador, você precisa ter um mínimo de 18 anos de idade. Para ser presidente da República, 35 anos de idade. Isso varia de cargo para cargo. Para ser candidato, a primeira coisa que você tem que fazer é achar um partido político. E aí vem toda aquela discussão que a gente teve. Qual é o partido político que eu me identifico? Para isso, é fundamental você conhecer o que o partido político defende. Ler o estatuto desse partido. Todo partido tem um estatuto, um conteúdo programático, que é o seguinte: essas são as ideias que a gente defende. Então, você tem que estudar isso, você tem que conversar com as pessoas do partido, porque muitas vezes o que está no papel não é o que acontece na realidade, e aí você escolhe um partido político. Existe um prazo para isso. Se eu não estou enganado, 1 ano antes da eleição. Nós vamos ter eleição para prefeitos e vereadores daqui 2 anos. Então, quem quiser ser candidato tem mais aí 1 ano para escolher um partido político. A partir daí, você começa a fazer uma campanha eleitoral. Pedir voto para as pessoas, explicar o que você defende. Agora, o que é muito importante? Você ter clareza do que você defende. Você ter clareza da sua visão de mundo. E você ter a capacidade de ouvir o outro. Um bom político é aquela pessoa que ouve todo mundo, mas ouve de verdade. Porque a gente sabe que tem 2 jeitos de ouvir. Um é sentar enquanto o outro está falando, a gente só concorda, a cabeça está lá longe, ou a gente está falando um monte de bobagem. Entra num, sai no outro, exato. Né? Ou tem o jeito que é ouvir sincero, entender a dificuldade do outro, buscar a solução de um problema que está afligindo aquela outra pessoa. Então, os caminhos são filiar num partido político, ouvir muito, conversar muito, conhecer muito, estudar. É importante estudar para ser um bom político, estudar a sociedade, estudar os problemas da sociedade, ler os mais variados tipos de mídia, porque mídia, cada uma tem o seu lado. E não adianta falar que toda a mídia tem o lado do fulano. Cada mídia tem o seu lado, lê tudo, entende tudo. Tenha clareza de quais são os lados que cada parte dessa mídia... E eu não estou falando que a mídia é parcial. Isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro. Mas as pessoas fazem a imprensa e as pessoas têm visões de mundo. E as visões de mundo que a gente tem afetam tudo que a gente faz. Todas as pessoas são assim. Acaba refletindo. Não é aquele negócio de expressa, né? Teoria da conspiração, de que a mídia está reunida para ajudar ou prejudicar quem quer que seja. É que até o que a gente come tem uma interferência da nossa visão de mundo. Então, as pessoas, quando produzem algum tipo de matéria, têm interferência. E é muito importante a gente entender isso e saber e ver com que a gente se identifica. E a partir daí, criando também as nossas propostas, as nossas defesas, as nossas propostas, as nossas linhas de raciocínio, as defesas de pauta que a gente quer fazer, e apresentando para as pessoas e reunindo pessoas em torno de uma causa para que a gente seja eleito por uma causa, não por nós. Política não pode ser um projeto de vaidade pessoal. Eu quero ser deputado porque eu acho legal ser deputado. Se eu me proponho a candidatar, eu tenho que ser muito capaz de responder a pergunta falando por que você quer ser deputado? Ou por que você quer ser vereador? Ou por que você... Eu tenho que ser capaz de responder porque eu quero defender isso. Porque eu quero lutar contra aquilo. A partir do momento que a gente tem isso muito claro e tem conhecimento sobre o que a gente está falando, porque tem uma frase que eu gosto muito, que fala que todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona.
Então, as pessoas vão lá e acham que tudo é fácil de resolver, sendo que quando a gente fala de política pública, tudo é muito difícil de resolver, tudo é muito multifatorial. Principalmente no Brasil, né? Que tem uma extensão territorial gigantesca, uma variedade... Uma diversidade econômica gigantesca, uma extensão territorial gigantesca, uma diferença de culturas gigantesca. Sim. Quando você vai na Paraíba e conhece as pessoas da Paraíba, quando você vai no Rio Grande do Sul e conhece as pessoas do Rio Grande do Sul, quando você vai em Minas Gerais e conhece as pessoas de Minas Gerais, você vê que são vários países em um só, são culturas, o que as pessoas, a forma que as pessoas falam, o que as pessoas comem, o que as pessoas escutam de música. É a nossa Europa. É uma Europa. Vários países. Isso é a grande força do Brasil e, ao mesmo tempo, isso é a grande complexidade do Brasil. Então, quando a gente acha que problemas complexos têm soluções simples, a gente ainda não está preparado para ser candidato. Quando a gente fala, para acabar o tráfico de drogas, é só prender ou matar todos os traficantes, não é. É muito mais complexo, é um problema de saúde pública, é um problema de oportunidade para o jovem, que muitas vezes é cooptado pelo tráfico por falta de oportunidade de trabalho e estudo, é um problema de segurança pública, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente tem uma pauta e quer defender essa pauta e conhece essa pauta em toda a complexidade dela, aí eu acho que é o momento que a pessoa está preparada para ir para uma candidatura e para, de fato, ser um bom político. Ninguém pode almejar ser um político, a pessoa tem que almejar ser um bom político, porque ser um mau político é o pior uso que você pode fazer da sua vida. Você vai prejudicar muita gente sendo um mau político. Então é necessário aí uma pesquisa, um estudo, um investimento de tempo para encarar a questão de ser um político. Como que funciona o voto? Existe o voto direto no número do meu candidato, da minha candidata lá na urna, e existe o voto na legenda. Como que funciona o voto da legenda? Em resumo, é o seguinte. Quando eu voto em um candidato, o voto de legenda só existe para a eleição de deputado, senador e vereador. Quando eu voto em um candidato, eu estou votando no Lindomar, porque eu quero que o Lindomar seja deputado, ou seja, senador. Quando eu voto na legenda, eu estou votando num partido político. E aí qualquer um daquele, é como se eu dissesse, qualquer um desse partido político que ganhar, tudo bem, eu concordo. O que é o voto na legenda? Todo partido tem um número e todo candidato tem um número. Se eu voto no número do partido, eu estou votando na legenda. Eu estou dizendo que qualquer um desse partido que ganhar para deputado ou que ganhar para vereador, eu estou satisfeito. Eu quero que seja desse partido. Quando eu voto em um candidato, eu estou votando em 4 números para federal ou em 5 números para estadual e vereador, deputado estadual e vereador. E aí eu estou falando, eu quero que esse candidato ganhe. As duas formas de votar são formas muito válidas numa democracia, porque pode ser que eu me identifique tanto com as pautas de um partido, que eu falo, qualquer um desse partido que ganhar, eu me sinto representado. Ou pode ser que eu me identifique com um candidato em particular. O que eu acho que é muito ruim é deixar de votar. São 2 erros. O primeiro é deixar de votar, o segundo é votar sem saber em quem está votando, votar por votar. Mas são 2 maneiras muito válidas de nós votarmos. Escolhermos um partido ou escolhermos um candidato. Qual a diferença do voto branco e do voto nulo? Porque é um grande destaque também, né? Que as pessoas têm falado muito sobre isso. De maneira prática, não tem nenhuma diferença. É só na hora que o cara chega na urna para votar. Se eu quero votar branco, eu vou lá, aperto a tecla branca e confirmo meu voto, eu votei em branco. Nulo significa votar em um número que não existe. Isso quando a gente está falando da urna eletrônica, né? Então, que é a que usa no Brasil. Então, eu digitei lá um número de um candidato que não existe. Eu votei nulo. De toda forma, o resultado prático eu deixei de votar. Em resumo, é isso. A diferença é praticamente nenhuma. Existe um boato de que se em uma eleição mais de 50% dos votos forem nulos, a eleição é anulada. Isso é uma fake news que de vez em quando roda aí para todo lado. Não é verdade, a legislação não prevê isso. A questão de contar os votos também não? Também não, de maneira nenhuma. Por voto exemplo, válido.
Isso, que aí quem tiver com mais porcentagem, né, pegam aqueles números, isso também não existe. Não existe. São da mesma, votando branco, que é apertar o branco e confirma, ou votando num número que não existe, que é votar nulo, das duas formas você deixou de votar. Entendi. Que é muito ruim, você absteve do direito de escolher quem vai te governar pelos próximos 4 anos. E aí você recebe aquilo. Esse é o ponto, você não está escolhendo quem vai te governar, mas você vai estar sujeito ao governo que as outras pessoas escolherem. Isso é grave. Neto, nos últimos anos, a gente tem visto os mandatos coletivos. Como que funciona? Isso, na verdade, isso não tem valor legal. É uma realidade, mas sem respaldo legal. E é uma iniciativa válida. O que isso acontece? O que é um mandato coletivo? Nós 3 decidimos candidatar. A gente pensa muito parecido, a gente tem a mesma visão de mundo, a gente defende as mesmas propostas. E aí a gente fala, bom, então nós vamos lançar uma candidatura de nós 3 juntos para deputado. Nós 3 seremos deputados juntos. E aí a gente vai pedir voto para uma candidatura coletiva. Ou seja, ao invés da pessoa votar em um candidato a deputado, ela vai votar em nós 3 para ocupar uma vaga de deputado. Mas o que acontece na realidade? O nome que tiver sido registrado no pedido de candidatura é o deputado. Se eu registrei lá que o deputado sou eu, o fato de ser coletivo basta um combinado meu e de vocês. Não tem valor. Se amanhã eu ganhei e falei, olha, gente, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Mas então não é na hora de votar, não é assim. Por exemplo, eu tenho meu número, você tem o seu, eu sou 1, 2, 3. Aí na hora de votar, eu voto no 3, que coloca nós 3 juntos. Não, acho que pode ter ficado até confuso isso, né? Por exemplo, são 3 pessoas. Aí, no caso, a gente vai ser representado pelo número 0. E aí as pessoas votam no número 0, e aí entra nós 3. Porque foi um combinado nosso. Na verdade é o seguinte, eu sou o número 0, eu, Neto, sou o número 0. Eu combinei com vocês que vocês também vão ser, mas ninguém tem como me obrigar a fazer isso, é um combinado. Porque pela lei, se eu ganhei o deputado sou eu, quem vai lá e vota sou eu, quem nomeia os assessores sou eu, quem recebe o salário de deputado sou eu, quem tem as prerrogativas de deputado sou eu, quem vai lá na tribuna falar sou eu. Então, é só um combinado. Então, um mandato coletivo, ele é algo combinado entre as pessoas. E o que não tem respaldo legal, ele pode ser desfeito a qualquer momento. Então, acho que é uma iniciativa válida. Eu acho que é uma tentativa interessante de tentar criar novos modelos políticos que aumentam e incrementam a representatividade, mas não é algo que existe na realidade legal do Brasil. Ele é, de fato, algo combinado entre as pessoas. Agora, acho que toda inovação que busca aumentar a representatividade, ela é válida, ela tem que ser testada e incentivada de alguma maneira. Falando em representatividade, enquanto você falava do Congresso Nacional, me veio na cabeça o desenho mesmo do prédio, arquitetado ali pelo Oscar Niemeyer, as 2 torres, as 2 cúpulas, uma virada para baixo, outra para cima, representando a diversidade. Como que você enxerga o nosso Congresso ainda hoje, com as mulheres ali, né, em maior número? Como que você enxerga essa diversidade? A gente ainda pode chegar num número similar? Isso é interessante que seja diverso ou que não? Como que você encara isso? Eu acho que o bom Congresso é o Congresso mais diverso possível. Quanto mais diverso o Congresso diverso no sentido de ter pessoas diferentes, que pensam diferente. Quanto mais diverso um Congresso mais rica e mais adequada às soluções que a gente vai encontrar lá dentro. Mais real também. Né? Mais real. A gente tem que pensar o seguinte, o Brasil é um país que tem todas as etnias possíveis que a gente conseguir imaginar. Se existe no mundo, existe alguém dessa etnia aqui no Brasil, que é uma grande riqueza do nosso país, essa riqueza cultural, essa riqueza... O Brasil é um país que tem
empresários, que tem produtores rurais, que tem microprodutores rurais, que tem trabalhadores, que tem profissionais autônomos. É um país de economia muito diversificada. E para a gente isso é muito natural, mas isso não é comum em vários países. Você tem países que são muito industriais, você tem países que são muito... aqui não, aqui é um país onde todos os setores econômicos acabam tendo uma grande representatividade. A gente é um país que tem várias correntes ideológicas. Corrente ideológica é forma de pensar o mundo acontecendo ao mesmo tempo. Se existe na sociedade, ao meu ver, tem que ter lá dentro do Congresso Nacional. Porque essa pessoa é a voz de um grupo de pessoas. E ela tem que ser ouvida. Agora, hoje, o Congresso Nacional, ele não é um Congresso Nacional que está bem dividido nesse sentido. E eu falo isso sem nenhum medo de errar. O Congresso Nacional hoje é um Congresso Nacional que representa, de uma forma muito desproporcional, o interesse econômico, o interesse dos empresários, o interesse de pessoas ricas. E um país onde você tem os responsáveis pela lei, que é, no caso, as leis federais, o Congresso Nacional, totalmente populado por quem está defendendo o interesse das pessoas ricas, ele é um país que vai deixar os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, indiscutivelmente. E eu percebo que muitas vezes as pessoas dão um peso muito grande para o presidente da República, para o governador, para o prefeito, e não dão esse peso para o vereador, para o deputado e para o senador. Agora, quem tem muito mais poder que o presidente da República é o deputado e o senador. Porque se o Congresso quiser parar todas as medidas de um presidente da República, ele para. Se o Congresso quiser forçar o presidente da República a adotar uma linha de governo, ele força. A mesma coisa os vereadores, as mesmas... Então, eu acho que o peso que nós temos que dar para o presidente, para o deputado e para o senador é o mesmo. Para o governador e para o deputado estadual é o mesmo. O Congresso hoje, o Brasil é um país que tem se tornado cada vez mais desigual. Infelizmente, isso é muito triste, porque o Congresso representa, acima de tudo, interesse de pessoas muito ricas e que querem ficar cada vez mais ricas. As pessoas mais pobres do país estão muito subrepresentadas no Congresso Nacional, mas muito mesmo. Isso deveria ser muito diferente, a lógica deveria ser muito diferente. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado também, e isso é uma coisa super importante, para a gente também não criar um discurso de luta de classe. Não existe o trabalhador se não existir o empresário, não existe o empresário se não existir o trabalhador. Nós temos que ter lá um representante do trabalhador que vai apresentar o ponto de vista do trabalhador, mas que vai entender o ponto de vista do empresário. E nós temos que ter o representante do empresário que vai defender o interesse do empresário, mas que tem que entender o ponto de vista do trabalhador. A sociedade, ela só existe porque um depende do outro. Todos nós dependemos um do outro o tempo inteiro. Se eu não tenho a pessoa que está ali na lanchonete aqui na frente fazendo a comida agora, eu não vou ter, provavelmente, se eu sair corrido daqui, eu não vou ter onde comer. E se eu não for lá e comprar, o dono da lanchonete não vai ter como pagar o aluguel do dono do imóvel, não vai ter como pagar o salário do cozinheiro. A sociedade, a coisa mais bacana, interessante e bonita que eu acho na sociedade é essa interdependência de todos contra todos. A gente não pode desequilibrar a balança por o lado de ninguém. E o Congresso não pode ser desequilibrado. Então nós temos que pensar em quem nós vamos votar, quais bandeiras eles representam e temos que cobrar depois dessa pessoa, não uma guerra. Não é guerra, guerra nunca, e guerra mesmo ideológica, guerra de palavra, guerra nunca levou a um bom lugar. Nós temos que cobrar diálogo, solução. Eu tenho que ter clareza, e todo brasileiro e eleitor e cidadão tem que ter clareza. A sociedade nunca vai ser do jeito que eu acho que deve ser. Nunca. É impossível que ela seja. Porque tem um monte de gente que acha que ela deve ser diferente. Mas ela deve ser de um jeito que seja o melhor para todo mundo. Que leve todo mundo para um lugar de mais qualidade de vida, de mais felicidade no geral. Sim. Caraca, que papo bacana, né? Acho que hoje deu pra gente perceber que dá pra falar de política sem um matar o outro, sem subir na mesa, sem, ai meu Deus do céu, mas isso não é assim, né? E política é um assunto complexo. Política é um assunto que exige paciência, né? Exige conhecimento. E hoje a gente teve uma enxurrada de conhecimento. E com leveza, né? Com leveza também.
Um papo inteligente. Muito obrigado. Como a política deve ser abordada, com inteligência, né? Com paciência. Com conversa, né? Sim. Com tempo. Eu acho que isso é que é mais importante. E se você pudesse deixar uma mensagem para os meninos que estão assistindo, para a galera que está ali em casa? Escolham bem seus candidatos. Estudem bem os seus candidatos. Entendam a política. Pesquisem. A política define tudo. O governo define basicamente tudo na nossa vida, desde a qualidade da escola que a gente frequenta, a qualidade do médico que vai atender a gente no posto de saúde, a qualidade do posto de saúde, a segurança que a gente vai ter da polícia na porta da casa da gente, a qualidade do asfalto onde a gente anda, tudo é definido pelos políticos. Se a gente abre mão de conhecer, se a gente abre mão de conversar, se a gente abre mão de estudar, nós estamos abrindo mão de definir qual a qualidade de vida e as oportunidades que a gente vai ter. E depois não adianta reclamar. Não adianta. Depois vai ficar reclamando sem ter nada para fazer, porque o momento de mudar é o momento da eleição. Não tem outro. Aí é só depois de 4 anos. Só depois de 4 anos. Exato. Neto, então foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte outras vezes também. Muito obrigado. E acho que a gente vai ficando por aqui, né, Rubi? É isso, foi ótimo, Neto, te ouvir. Muito obrigada. Obrigado a você, Rubi. Obrigado, Lindomar. É isso. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.